Bom, pessoal, então hoje a gente dá início à nossa primeira aula, tá? Aula de resistência dos materiais, aí para a turma do segundo sub. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vão ser os assuntos que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela. Toda vez que eu compartilhar a tela, eu vou pedir para vocês falarem aí, dar o feedback se vocês estão conseguindo visualizar a tela, porque muitas vezes alguma configuração pode dar errado, tá? Aí vocês podem falar aqui no chat. Eu Já queria tô saber vendo. se vocês estão conseguindo ver. Pronto, ótimo. Então, opa, deixa eu olhar aqui. Pronto. Os conteúdos que vão ser vistos nessa disciplina são esses aqui, ó, definição de tipos de apoio, tipos de carga, centro de gravidade de figuras planas, cálculo de reações de apoio, equilíbrio de corpos rígidos, esforços seccionais, esforços normais e momentos, introdução, esforço cortante e momentos fletores, tá, que vai ficar no outro ciclo. Eu vou colocar esse conteúdo aqui lá no Classroom para que fique disponível para vocês, para que o pessoal vá pesquisando, já estudando, né, sobre isso aqui. Então, vou usar essa ferramenta aqui de última geração, né, que eu comecei a usar no curso de desenho de estrutura, ou no curso de estruturas, né, quem, a forma de avaliação eu já respondi. Quem fez o curso comigo de projeto de estrutura, né, a gente já conversou sobre algumas dessas questões aqui, tá? E a gente também já viu algumas questões nas aulas online, tá? Então, eu vou postar também para vocês alguns materiais, tá, em relação a essa primeira aula, e alguns desses materiais aqui, inclusive, a gente já viu, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer hoje a aula de resistência dos materiais. E eu queria, primeiramente, para vocês, fazer uma definição sobre o que a gente estuda na resistência dos materiais, tá? A resistência dos materiais, ela é uma parte do projeto estrutural. Quando a gente faz um projeto estrutural, a gente divide ele de forma didática em algumas etapas. Deixa eu botar uma letra mais. Em algumas etapas, tá? Eu, particularmente, divido um projeto estrutural, né, dentro do escritório de projetos que eu trabalhei dessa forma aqui, ó. Primeiro, a gente tem um recebimento, para que vocês entendam o contexto de onde entra a resistência dos materiais. Segundo, a concepção estrutural. Terceiro, análise estrutural, tá? Quarto, o dimensionamento estrutural. Quinto, o detalhamento. E sexto, a entrega do seu projeto, tá? Então, vamos ver aqui o que é cada um, cada uma dessas etapas. O recebimento é quando você recebe o projeto para fazer, tá? Então, como é que você recebe um projeto de estrutura para fazer? Existem várias formas. Por exemplo, o seu cliente pode chegar lá com um projeto de arquitetura, tá? E pedir para que você faça um projeto de estrutura que seja compatível com aquela arquitetura. O cara chega lá com um desenho de uma casa e pede para que você faça a estrutura que suporte aquela casa, tá? Isso aqui é uma das formas. Existem outras formas? Sim, existem várias. Por exemplo, o cara chega lá e diz assim: eu quero fazer um galpão de 9 metros por 30. Então, num galpão, a estrutura, né, ela é praticamente a arquitetura. Então, em geral, né, existem vários casos que não existe projeto arquitetônico feito para galpões, ou então, por exemplo, um reservatório. A pessoa chega lá e fala assim, não, eu quero um reservatório de tal volume
de água. As dimensões do reservatório vai ser 2 metros por 3 por 4. Eu quero um projeto de estrutura. Então, existem obras que a própria obra, né, 95% da obra é formada por estrutura. Então, você tem que saber, né, por exemplo, quando você está lá no seu escritório de projetos, né, você abre um escritório de projetos, como é que você vai receber o seu projeto estrutural, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais calma na disciplina de desenho, mas só para que vocês saibam, né, que existe essas partes aqui, né, essas fases, quando você está realizando um projeto. Então, essa fase de recebimento é onde você vai pedir estudo de solo, estudo de topografia, estudo hidrológico, estudo de vento e tudo que for necessário. Vai definir o tipo de material que a sua estrutura vai ser e tudo mais. Concepção estrutural é o seguinte, né? A partir lá da sua arquitetura, né? Eu vou dar um exemplo aqui de conceito. Digamos que o seu cliente chegou lá com um desenho que o arquiteto mandou, tá? E fez assim, ó. Ele disse, não, a minha casa vai ser assim, aqui é um quarto, tá? Aqui, ou aqui é a sala, aqui vai ser um banheiro. Isso daqui é o projeto arquitetônico. Então, isso aqui é arquitetura. O que é que você vai fazer com essa arquitetura aqui? Você que é projetista de estrutura, você pega essa arquitetura e você vai dizer aqui, não. Então, para que a gente faça uma estrutura que suporte, deixa eu só colocar aqui, vou botar aqui do lado. Uma estrutura que suporte essa arquitetura, né? Que a estrutura é justamente a parte da estrutura ou a parte da edificação que vai dar o suporte, né? Eu vou mostrar para vocês. Vai ser necessário colocar um pilar aqui, tá? Um pilar aqui, um pilar aqui e um pilar aqui. Da mesma forma que vai ser necessário colocar uma viga aqui, uma viga aqui, uma viga aqui, outra aqui e outra aqui, por exemplo, tá? Então, isso se chama de concepção estrutural. E perceba que a concepção estrutural não existe uma fórmula única para você fazer uma concepção estrutural. Se eu colocar um projeto para cada um de vocês fazer aqui, é bem provável que vocês vão me entregar projetos diferentes de estrutura, cada um com uma concepção diferente. Por exemplo, um de vocês podem passar esse projeto de estrutura e outro esse daqui. Qual é o certo e qual é o errado? Os dois estão certos. Vão mudar algumas características, alguns tamanhos de vigas e pilares, mas as duas concepções elas estão corretas. Então, a concepção é a fase no projeto de estrutura, tá? É a fase de estrutura que vai dizer se o seu projeto é bem feito ou é mal feito. Lembrando que o que é que se trata a estrutura, tá? Aqui a gente tá tendo uma visualização bem didática disso. A estrutura, né? Imagine que isso aqui é a sua arquitetura, ó. Aqui é um quarto, aqui um banheiro, tá? Aqui um banheiro social, aqui outro quarto, né? E nessas linhas amarelas aqui está sendo feita a marcação da sua arquitetura e em elevação está mostrando aqui a sua estrutura. Nesse caso, a estrutura está sendo mostrado os pilares, né, que são esses elementos verticais aqui, tá? E as vigas, que são esses elementos na horizontal. Então, a estrutura, ela é o sistema da edificação que faz com que ela tenha estabilidade, que ela não venha a ruir. Ela é o sistema mecânico, né? Quando a gente faz normalmente a gente faz uma analogia, né, de estrutura, de edificação com o corpo humano, é como se a estrutura fosse um conjunto de ossos e músculos, né, que deixa a gente em pé, a elétrica fosse o sistema nervoso, o sistema hidráulico fosse o conjunto de veias, artérias e esses sistemas, né, e os revestimentos vai ser gordura, vai ser a pele da pessoa, vai ser o cabelo, tá, essa parte estética. Então, a estrutura para a gente é justamente isso aqui, tá? E para a gente fazer esse projeto, e normalmente ele é dividido, claro, cada professor vai dividir do jeito que ele quiser, né, para ensinar, mas em geral essa é a divisão que eu utilizo. Então, você recebeu o seu projeto, né, recebeu sua arquitetura, você pediu lá, vai ser de concreto armado, né?
eu quero saber como é o solo lá para fazer as fundações, tudo. Então, você saiu dessa primeira parte, foi para a concepção. A concepção consiste nisso aqui, dizer como é que essa sua estrutura vai se encaixar lá na sua obra. E perceba que aqui pode ser de várias formas, né? Tem alguém com o microfone ligado, pedir que desligue aí, por gentileza. E a gente pode fazer assim, professor, mas eu quero botar um pilar aqui, em vez de botar o pilar nos cantos, eu quero colocar um pilar aqui, outro aqui, quero botar somente um pilar aqui. Pode? Pode, né? Tanto que você faça seus cálculos e que seus cálculos eles passem, você pode fazer a sua concepção de qualquer forma. A gente não sabe se essa vai ser a melhor, a mais barata e a concepção mais otimizada, né? Digamos que o cara quer fazer isso, mas ele pode fazer sim, não tem problema, tá? É claro que esse pilar aqui, esses dois vão ser bem maiores que esses, né? Esse aqui vai ser bem maior do que esses dois, mas isso aqui é a fase, digamos assim, mais importante do projeto de estrutura. Por que é a fase mais importante do projeto de estrutura? Porque essa fase aqui, ela é uma fase que vai depender da sua experiência, que vai depender da quantidade de projetos que você já fez, ela é uma fase que é uma fase que é muito pessoal, né? Ela é uma fase que ela tanto questões técnicas envolvidas, mas como questões pessoais também, de quanto você está preparado para fazer um projeto de estrutura. Então, concepção estrutural, tá? Concepção estrutural é onde realmente você vai ser definido se você é um bom projetista ou não. E por incrível que pareça, uma coisa que eu gosto sempre de deixar, isso aqui a gente não aprende em curso nenhum, tá? Isso aqui a gente só aprende realmente na prática. A parte mais importante, a gente não aprende em curso nenhum. Aqui é a parte de análise estrutural. Depois que a gente faz a concepção da nossa estrutura, então eu já sei onde é que vão ficar os pilares, já sei onde é que vão ficar as vigas. Pronto. Então, agora eu vou fazer a análise estrutural. O que é análise estrutural? Análise estrutural agora é dizer o seguinte, ó, essa carga em cima, ela é uma carga de 50 quilogramas força por metro quadrado. Pronto. Se ela é 50 quilogramas força por metro quadrado, agora eu quero saber qual é a carga que vai para essa viga, que vai para essa viga. Por exemplo, essa viga aqui vai 2 toneladas força por metro, tá? Então, essa laje aqui descarregou sobre essa viga 2 toneladas força. Um exemplo, né? E agora, essas 2 toneladas descarregou para esse pilar aqui quantas toneladas? Descarregou para esse pilar aqui 10 toneladas força. Opa, 12 toneladas força, pode ser. E para esse aqui, 14 toneladas força, tá? Então, ou seja, a parte de análise de estrutura, perceba que a gente já está aqui no nosso terceiro tópico, ela consiste em você fazer os modelos físicos e descobrir quais são os valores que você tem lá para o seu projeto, tá? Aí você vai dizer assim, aqui eu tenho 50 quilogramas de força, pronto. A minha laje teve uma flecha de quanto, né, que é o deslocamento da laje? 0,01 centímetro, pronto. E essa minha viga aqui, ela deslocou quanto, né? Quanto é que ela se deformou? Ela se deformou 0,02 centímetro. Meu pilar, né? O pilar, ele sofreu essa carga, mas quanto é que ele se deslocou, tudo mais. Então, ou seja, eu não quero que vocês entendam o que são essas coisas aqui agora, mas eu quero que vocês entendam que análise estrutural consiste em você descobrir, né, quais são os valores em relação à física lá do seu projeto. Você vai saber as tensões, as deformações, as forças que estão atuando nos seus elementos. E é justamente aqui, em análise estrutural, que a disciplina de resistência dos materiais, por mais que ela tenha esse nome, se insere. Então, a resistência dos materiais, ela faz parte da análise estrutural. Depois, tá, da análise estrutural, então, veja, depois eu sei que eu sei que essa viga, que esse pilar, por exemplo, tá chegando nele 12 toneladas, eu faço o dimensionamento estrutural. O que é o dimensionamento estrutural? O dimensionamento estrutural é eu dizer assim, se está chegando 12 toneladas de força nesse pilar, ele precisa ser um pilar de um tamanho de 14 por 30, né? Se chegasse 24 toneladas, esse pilar precisaria ter o dobro do tamanho.
Então, o dimensionamento, como o próprio nome sugere, seria justamente isso, você dizer quais são as dimensões da sua estrutura para que ela consiga resistir aos esforços que foram encontrados na análise estrutural. Detalhamento estrutural nada mais é do que o seguinte: eu já sei qual é o tamanho, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso desenhar. Então, detalhamento estrutural são os desenhos, né? São os desenhos lá que você vai fazer as plantas para você entregar para o seu cliente. E, por último, a entrega do seu projeto, tá? Então, eu queria situar vocês em relação às fases do projeto estrutural, para que vocês saibam onde está a resistência dos materiais. Uma coisa interessante é o seguinte: isso daqui a gente aprende nos cursos de engenharia em geral. Só engenharia. O dimensionamento, né, quantidade de ferro, tamanho dos pilares. Análise estrutural, a gente aprende no curso técnico e no curso de engenharia. Detalhamento estrutural, isso aqui, com foco mesmo, a gente só aprende no curso técnico, tá? Então, perceba que essas profissões, elas atuam em conjunto, mas são complementares, né? São complementares. Pronto, eu queria fazer primeiro uma contextualização do que é resistência dos materiais. Então, lembrando, resistência dos materiais é uma disciplina onde a gente vai encontrar as partes físicas, né? Esses valores aqui, depois que a gente já fez a concepção da minha estrutura. Então, quando eu for trabalhar com vocês, eu vou dizer aqui, ó, a gente vai ter uma viga, tá? Tem uma viga, a resistência dos materiais, ela trata já desses problemas aqui, que vai ter um pilar aqui, outro pilar aqui, outro pilar aqui. Isso aqui são os apoios, a gente já viu presencialmente, mas eu vou revisar tudo isso com vocês. A distância desses pilares vai ser 3 metros, tá? 2 metros. Ela vai ter um carregamento aqui no meio, essa seta aqui vai representar uma carga, vai ter um carregamento aqui no meio de 10 toneladas força, e vai ter outro carregamento aqui nesse tramo dela de 3 toneladas força, por exemplo, tá? Então, nós vamos trabalhar com problemas dessa natureza aqui. São problemas onde a nossa estrutura, ela já foi concebida, já aconteceu a concepção da nossa estrutura, e agora a gente está analisando ela. Então, o que é que a gente quer saber na resistência dos materiais? Quer saber o seguinte: certo, a nossa estrutura está assim, né? A gente já viu lá na concepção que eu vou colocar aqui um equipamento com 10 toneladas força, e aqui eu vou colocar também outro equipamento com 3 toneladas força, né? E eu quero saber o seguinte: quanto é que essa minha viga aqui ela se deforma? Como é que ela se deforma depois que eu coloco, por exemplo, esses equipamentos? Quanta carga, quanto é que dessas 10 toneladas vai vir para esse pilar? Então, imagine que dessas 10 toneladas, 4 toneladas vem para esse pilar e 6 toneladas vem para esse, tá? 6 toneladas vem para esse. Dessas 3 toneladas, mais duas estão aqui e uma está aqui, né? Então, por exemplo, a resistência dos materiais, ela vai fornecer para a gente todo esse estudo físico aqui para que a gente possa fazer o dimensionamento da nossa estrutura, tá? Bom, ficou claro essa primeira parte para vocês? Beleza, professor. Aí nesse exemplo que o senhor deu no último aí, Uhum. necessariamente esse pilar do meio aí teria que ser um pouquinho maior, porque ele vai estar recebendo maior parte da carga, ou pode ser Sim, igual? sim, ele vai ser maior, né? Esse pilar aqui, né, ele vai ser de um tamanho, tá? Esse pilar aqui, ele vai ser de um tamanho. Esse pilar aqui vai ter um tamanho intermediário e esse pilar aqui vai ser menor, Ah, sim, beleza. tá? O que é que acontece? Justamente isso, a gente vai fornecer essas cargas aqui para a pessoa que vai fazer o dimensionamento. Então, o dimensionamento vai dizer qual são o tamanho desses pilares, tá? Correto, beleza. Entendeu? A concepção diz que vai ter um pilar aqui, 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 e a viga vai passar aqui. A análise estrutural vai dizer quanto de carga vai para cada elemento estrutural, qual vai ser
quanto vai ser isso aqui, né? Por exemplo, isso aqui vai ser essa deformação, 0,01 centímetros. Essa daqui vai ser 0,005 centímetros, assim sucessivamente. E o dimensionamento vai dizer agora, eu preciso de um pilar desse tamanho aqui, um desse e um desse, para suportar as cargas que a resistência dos materiais nos forneceu. Tá? Entendeu? Entendi, beleza. Pronto. Então, vou esperar o pessoal dizer aí se está entendendo, se não. Essas deformações aí, elas sempre vão acontecer, né? É automático. Exatamente, tá? É o seguinte, todo, todo material, ele deforma, tá? Não, peraí, não é isso que eu queria fazer, deixa eu parar. Ó, todo material, ele deforma, eu quero me ver aqui. Só que, o que é que acontece, ó? Como é que eu faço para botar minha tela aqui? Eita. Se eu remover alguém aí, não sei se... Ó, todo material ele vai deformar. Só que o que é que acontece, ó? Eu tenho aqui um corpo de prova de concreto, tá? Eu estou apertando o corpo de prova de concreto. Vocês estão conseguindo ver essa deformação? Você está conseguindo ver essa deformação? Não. Não. Por quê? Porque o concreto, ele é um material muito rígido. A carga está aqui, só que ele deforma muito pouco. Agora, se eu pego, tá? Eu pego esse material aqui, ó, esse aqui, uma régua, e vou lá e aplico aquela mesma força nela. Vocês estão conseguindo ver a deformação? Conseguem ver isso aqui? É nítido, né? É nítido. Por quê? Porque esse material aqui, esse meu elemento, né, se aqui fosse um pilar, esse pilar ele é um pilar flexível. Então, ou seja, o fato de você não ver deformações a olho nu não quer dizer que ele não se deforme e não quer dizer que ali não tem uma carga. Só quer dizer que esse material é um material muito rígido. Então, é claro, quando a gente faz os desenhos para vocês entenderem aí de forma didática, a gente não tem como fazer o desenho, né, da deformaçãozinha desse concreto aqui, porque ela é imperceptível a olho nu, mas ela ocorre, tá? Ela está acontecendo. Então, isso aqui tem que ficar extremamente, assim, claro, né, que às vezes a gente está dando aula, aí o aluno diz, professor, mas eu não consigo ver essas deformações. Você não consegue ver essas deformações, porque o material é muito rígido e você nem deve conseguir ver, porque a gente não projeta uma estrutura para visualizar essas deformações. A gente projeta uma estrutura para que essas deformações elas não sejam visualizadas. Então, se você está visualizando, sua estrutura tem algum problema. Mas a gente tem que saber calcular e tem que saber que elas existem numa escala pequena, tá? Exatamente. Se a gente colocar os ferros do pilar em pé, ele vai flambar, né? Agora, se você Exatamente. colocar o concreto, que é mais rígido, a gente não consegue notar a Muito deformação, mas ela está bem. Exatamente. Exatamente isso aí, tá? Então, pronto, vocês estão entendendo, só duas pessoas falaram, o resto do pessoal, como é que tá aí? Eu estou entendendo, Vitor. Pronto, na hora. Então, a parte de resistência dos materiais está aqui, certo? Bom, a primeira coisa, então, que a gente vai revisar é quais são os tipos de elementos estruturais, tá? Tipos de elementos estruturais. Eu, particularmente, tá? Eu gosto de dar minhas aulas todas no quadro. Então, por isso que eu aprendi não, né? É por isso que eu estou usando o Python com vocês, tá? Mas eu vou passar outros materiais lá, porque eu gosto realmente de ir construindo o raciocínio junto com os alunos. Então, tipos de elementos estruturais. A gente tem as vigas, tá? E eu vou... Pilares. Exatamente, vigas, eu vou botar logo aqui, pilares. A gente não Tá? tá vendo o espelhamento, não, viu? Eita. Deixa eu apresentar. Ô, Vitor, Pode falar. o pessoal, ele não estão falando em áudio, mas estão falando no chat, viu? Estão Certo. entendendo sim. Tranquilo, beleza. Estou vendo aqui agora. Obrigado. Ó, estão vendo aqui, tá todo mundo vendo, né?
Então, vigas, pilares, lajes, e eu vou botar, por enquanto, só essa daqui, sapatas, tá? Então, cada elemento estrutural, existe uma definição para esses elementos estruturais, tá? Então, por exemplo, o que é uma viga? Uma viga é um elemento estrutural linear que sofre predominantemente flexão. A flexão nas vigas é, em geral, acompanhada do cisalhamento, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Vamos agora destrinchar essa frase. A viga é um elemento estrutural. O que é um elemento estrutural? É um elemento resistente, tá? Que vai resistir a esforços. Linear. Isso aqui a gente já viu. O que é um elemento linear? Vai ser um elemento, deixa eu colocar aqui, elemento linear, a definição dele, das suas dimensões possui ordem de grandeza maior que as outras duas. O que seria isso? Né? Um elemento linear é um elemento que parece realmente com uma linha. Tá? Então, por exemplo, é isso aqui, ó. Quando você tem um elemento desse tipo, não é tão simples desenhar aqui, mas a gente vai tentar. Um elemento desse tipo, perceba que essa dimensão dele, ó, essa dimensão aqui, que a gente normalmente chama de comprimento, ela tem uma ordem de grandeza maior do que essa e do que essa daqui. O que é a ordem de grandeza, professor? A ordem de grandeza é o seguinte, aqui, enquanto ele está na ordem de grandeza de alguns centímetros, aqui está na ordem de grandeza de metros, tá? Então, isso aqui é um elemento linear. Deixa eu botar logo aqui o que é um elemento superficial, elemento superficial, duas de suas dimensões possuem, né, ordem de grandeza maior que a terceira. Então, o que seria isso? Eu tenho aqui duas dimensões, tá, que possuem uma ordem de grandeza maior do que a terceira. Eu acho que ficou claro, né, para vocês. Ou seja, essa minha dimensão aqui e essa possui ordem de grandeza muito maior do que essa daqui, tá? Muito maior do que essa. Que tipo de elementos estruturais a gente tem na nossa edificação? Quem daria um chute aí? Por exemplo, um exemplo de elemento. Hã? Concreto? Não, concreto seria o material, né? Repete a Concreto. pergunta, professor. Hã? Repita a pergunta. Que tipo de elemento numa estrutura poderia ser linear, né? Ou seja, parecia com isso aqui, e que tipo de elemento estrutural parecia com essa placa daqui, né? É o primeiro aí, uma viga, né? Parece. Uma viga, né? Que mais? Tem outro que É um pilar, só que também ele é meio. pilar também, né? A Pilar. laje, né? Nesse A caso laje- aqui, a laje, né? A laje também. Outro nesse exemplo aqui. Um piso, por exemplo, uma parede estrutural, tá? Vários elementos estruturais, eles podem ser assim. E, então, deixa eu voltar para cá, tá? Então, vamos lá. Elemento estrutural linear, uma viga, que sofre predominantemente flexão. O que é a flexão? Flexão é isso aqui, ó. Quando você tem... Eu vou colocar a flexão aqui em outro canto, porque ela é um dos fenômenos mais complicados de a gente entender, tá? Então, o que é a flexão? Imagina aqui que a gente tem dois pilares, e aqui, apoiado nesses pilares, nós temos a nossa viga, e a gente pinta nessa viga uma corda, né, uma linha, aqui exatamente no centro dela, nessa altura, e a gente faz esse procedimento também aqui embaixo, tá? Aqui embaixo,
e aqui, ó, e aqui em cima. Inicialmente, elas vão ter lá comprimentos, tá? Por exemplo, essa, eu vou colocar aqui, ó, essa aqui em cima, né, se a gente medir, vou dar um exemplo, L0 vai ser igual a 3 metros, tá? L0 igual a 3 metros. Então, esse comprimento, né, desse ponto até esse vai ser 3 metros. Aqui no centro, a mesma coisa, né? L0 igual a 3 metros. E aqui embaixo, a mesma coisa, né? L0 vai ser igual a 3 metros também. Se a viga ela não sofreu deformação alguma, os meus comprimentos aqui, eles vão ser iguais, tá? Eles vão ser iguais. Então, nós temos esses comprimentos aqui iguais. O que é que a gente faz com essa viga? A gente carrega ela, né? Carrega ela lá na obra. Então, vai ter um conjunto de cargas que vai atuar. Eu vou colocar aqui, sendo essa seta. E depois que acontece isso aqui, essa viga vai acontecer o quê? Ela vai se deformar. Lembrando que quando a gente faz uma análise de estrutura, quando a gente analisa uma estrutura, o que mais a gente está interessado é como é aquela deformação. Porque a deformação, ela se chama de variável primal do problema de estrutura. O que quer dizer que é isso? Quer dizer o seguinte, quando você sabe como a estrutura ela se deforma, a partir quando você sabe, por exemplo, quanto ela se deformou, quanto ela se deslocou, você consegue calcular tudo. Você consegue calcular as forças que estão atuando nela, tudo mais. Então, a primeira coisa, quem trabalha com engenharia estrutural, que está interessado, é justamente na questão dos deslocamentos e das deformações. Então, a gente sempre faz, em primeira análise, a análise dos deslocamentos e deformações. Tem alguém com o microfone ligado? Só pedir para desligar aí. Quando quiser falar, pode, tá? Então, o que é que vai acontecer? Essa viga, né, de forma exagerada, ela vai se deformar assim, né? Ela vai se deformar assim. Então, o que é que a gente pode observar aqui quando ela se deforma? A gente pode observar que esse comprimento verde aqui, ó, ele permanece do mesmo tamanho, tá? Ele vai permanecer do mesmo tamanho após a deformação. Então, o L0, que era 3 metros, ele permanece do mesmo tamanho, tá? Então, isso aqui permanece 3 metros. Se a gente pegar uma trena, né? Claro, uma trena a gente não consegue não, mas se a gente fosse medir, né, a deformação dessa parte que a gente pintou de vermelho, né, que ela está aqui embaixo, ela seria 3 metros também ou não? O que é que vocês acham? Não, acho que ela aumentaria. Ela aumentaria, né? Exatamente. Ela vai ser L, opa, eu botei L0 ali, mas é LF, tá, pessoal? L final vai ser igual a, por exemplo, 3,02 metros, tá? Que era para ter um F. Da mesma forma que aqui em cima, o que é que aconteceria com esse comprimento aqui? Hã? Ele aumentaria? Esse de cima, Acho que diminui. eu vou dar uma... Ele diminui, eu acho. Diminui, que ele vai incluir para dentro. Eu acho que pela lógica do final, acho que a primeira diminui. Vou dar uma diminui. dica aqui. Ele diminui porque ele vai fechar para dentro, eu acho. A parte Exatamente. Quanto se esse daqui tá diminui. do mesmo tamanho, quanto mais para dentro aqui eu for, menor está o comprimento. Não é isso? Então, o que é que acontece? Digamos que esse aqui vai ficar LF. 2,98. 2, vamos botar 2,98. Tranquilo. Tá? LF. Então, o que é que acontece? O que é a flexão? A flexão... Então, perceba o seguinte, ó. Essa fibra daqui, a gente chama ela de fibra mais tracionada que a gente tem na nossa viga. Então, aqui embaixo, existe o que a gente chama de tração. Em cima, perceba que essa tração é nessa direção aqui, e aqui em cima existe o que a gente chama de compressão. Essa linha
que está aqui em vermelho, ou em verde, a gente chama ela de linha neutra. Por que a gente chama ela de linha neutra? Porque aqui não aconteceu nenhuma deformação, nem tração, nem compressão. Certo? Ficou claro isso aqui para todo mundo? Então, o que é a flexão? A flexão, ela é um comportamento que a viga tem, um fenômeno que acontece na viga, que se manifesta a partir de um conjunto de trações e compressões na sua direção horizontal. Perceba que a gente, quanto mais para baixo, mais ocorre a tração, quanto mais para cima, mais ocorre a compressão. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Entendido, beleza. Beleza, o resto do pessoal. Entendi também. Essa linha neutra aí, ela faz o papel dos ferros, né? Não, eu vou aproveitar que eu estou dando flexão para vocês e vou falar sobre flexões em viga de concreto armado, tá? Antes disso, eu preciso definir para vocês. Eu ia dar uma aula rápida, sempre eu termino me empolgando, então vamos continuar, tá? Nas outras aulas Vamos terminar o período aqui, hoje. eu dou um desconto, tá? Ó, imagina aqui que a gente tem um concreto, tá? Esse aqui é o concreto armado. O concreto armado, ele é uma rocha natural ou artificial. E as rochas, elas têm uma propriedade aqui que é bem peculiar. O que é que acontece? Isso aqui não acontece com outros materiais, tá? Mas com a rocha, isso aqui acontece. Se você comprime a sua rocha, né? Por exemplo, você pega aqueles copos de prova de concreto que eu mostrei para vocês, coloca numa prensa, ele vai romper, tá? Ele vai romper, isso aqui quer dizer que ele rompeu, né? Com uma determinada carga, por exemplo, 10 toneladas de força, né? Rompeu com 10 toneladas de força. E a gente vai dizer que essa carga ela é correspondente à resistência à compressão desse concreto, tá? Só que o que é que acontece? Isso aqui é uma propriedade que acontece nas rochas em geral, tá? Se você pega esse mesmo corpo de prova e em vez de comprimir ele, tá? Lembrando que esse corpo de prova aqui, depois que ele deforma, ou depois que ele comprime, ele vai se deformar desse jeito aqui, né? Ele vai terminar com isso aqui. O que é que acontece? Se pega um corpo de prova e agora, em vez de comprimir ele, a gente traciona, né? Traciona. Ó, inverte essas cargas, tá? O que é que vai acontecer com o corpo de prova agora? Em vez de comprimir, em vez de encurtar, ele vai alongar. Isso. Ele vai alongar, tá? Se ele alongar, o que é que acontece? Esse valor aqui, ele não vai ser igual a esse. Esse valor aqui vai ser aproximadamente, só desligar aqui o telefone, 10%, tá? 10% da resistência à compressão. Que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 10 toneladas força dividido por 10, 1 tonelada força. Então, a resistência à tração das rochas, ela tem essa característica de ser igual a 10% a resistência à compressão. Então, o que é que acontece? Nas nossas estruturas de concreto, a gente despreza a resistência à compressão. Deixa eu só botar aqui, tá? Isso aqui é a nossa resistência à tração. A gente despreza a contribuição da nossa resistência à tração no concreto. Ou seja, se você tiver concreto tracionado numa armadura, é como se ali não existisse concreto, porque os níveis de carga, com certeza, vão estar na ordem de grandeza das cargas de compressão, tá? Você não vai usar um concreto para pegar uma tração, né? Até porque 1 tonelada de força, por exemplo, nesse caso, é uma carga muito baixa. 10 toneladas de força já começa a ser uma carga significativa, tá? Então, ó, o que é que acontece?
imagine que essa viga é uma viga de concreto armado. Aqui em cima vai ocorrer a compressão, aqui embaixo vai ocorrer a tração. Então, como é que essa viga ela vai se... O que é que vai acontecer com ela? Quando a gente começa a colocar a carga nela, aqui embaixo, como está sofrendo tração, vai fissurar, tá? Aqui vai fissurar. Vão começar a aparecer fissuras aqui, porque embaixo, né, a parte que está tracionada, o concreto tem uma resistência muito menor. Eu acredito que nesse material aqui... Depois de todo esse processo que começa a ficar visível, né, a olho nu. Eu tenho um aqui, peraí, deixa eu ver. Eu acho que Daniel, por conta que começa a, tipo, rachar, tá ligado? Abrir rachaduras, essas coisas. Eu acho. Exatamente. Eu tenho esse material. Só um momentinho aqui. Porque, como eu estou fazendo, acho que é aqui. Aqui, pronto. A gente tá mudando. O que é que vai acontecer? Né? Uma viga, isso aqui é uma viga ensaiada a flexão. Essas fissuras, elas vão começar a acontecer de baixo para cima. Se você quebrar um mármore, né? Se você pegar um mármore, por exemplo, ele não começa de cima para baixo. Por quê? Porque quando você aplica essa carga, ela vai fletir, a gente não consegue, né, ver, lógico, mas ela começa a romper desse jeito. Aqui está um ensaio, a flexão de uma viga, ela começa, perceba que aqui em cima não tem fissura. Por quê? Porque essa região aqui está comprimida. Então, o concreto, ele resiste bem à compressão, não tem por que ele fissurar aqui. Aqui embaixo, não. Ele não resiste, tá? Ele não resiste à tração, então ele começa com essas fissuras, tá? Deixa eu ver se tem alguma. Essa daqui depois eu explico, para não ficar confuso. Então, o que é que acontece? Essas fissuras vão tendendo a aparecer. O que é uma fissura? A fissura aqui é a gente está aparecendo uma força querendo, separar essa parte da outra. Então, o que é que a gente faz? A gente pega no nosso concreto armado e coloca uma armadura aqui, coloca um aço aqui embaixo. Claro que não vai ser um aço, né? Mas a gente coloca as barras de aço aqui embaixo, porque quando começar a aparecer essas fissuras, o que é que vai acontecer? O aço é quem vai segurar. Então, uma viga, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui no começo das minhas aulas de estrutura. Primeiro, porque concreto armado é um material sensacional, é um material que, quando você começa a estudar, é impressionante, tá? Como é que as pessoas, ao longo do tempo, criaram um material tão fantástico como é o concreto e o concreto armado. Ele tem vantagens, assim, que são sensacionais, né? Para que vocês tenham ideia, o concreto ele é o material mais pesquisado do mundo. Existem diversos tipos de concreto e muita gente trabalha com concreto. Para onde você olhar, né, no seu lado aí, na sua casa, na cidade, tem concreto. E o concreto armado, os conceitos que vêm dentro dele, aí são mais incríveis ainda. Faz com que a gente possa ter o que a gente tem hoje, né? Nossa sociedade tem muito disso aqui, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente dispõe essas barras aqui embaixo. Isso aqui é um modelo de armação de uma viga de concreto armado. Isso aqui é ela na obra. Aquilo ali é em fase de projeto. Isso aqui é em fase de obra. E essas armações aqui, elas vão ser contrárias a essas fissuras que vão aparecer aqui nas nossas vigas, tá? Por sua vez, aqui em cima, o concreto, ele consegue resistir. Aparecem algumas armaduras aqui em cima, mas essas armaduras aqui em cima, perceba aqui nessa viga, Aqui eu tenho 2 ferros, aqui eu tenho 3, Esses 3 ferros, eles têm um diâmetro maior do que esses. Para que servem esses 2 de cima? Somente para segurar os estribos. Eles não têm contribuição na resistência da viga. Nessa viga aqui é a mesma coisa, tem esse ferro aqui em cima, esse ferro aqui em cima. Aqui embaixo, uma quantidade bem maior de ferro. Por quê? Porque esse ferro só vai trabalhar aqui. Esses 2 de cima, em termos de esforço, eles não servem para nada. Né? Professor, se eu botar um ferro aqui em cima, ou botar um ferro muito grosso, vai estar jogando dinheiro fora. Da mesma forma que tem gente que coloca ferro no meio da viga. No meio da viga que ele não serve para nada mesmo. Em cima ele até pode
entendi, mas para baixo, não. Pode falar. Assim, para visualizar, para quem estiver assistindo no celular para visualizar melhor, é só uma dica. Tem como dar um zoom, se alguém não souber. Certo, Por- pronto. Porque a imagem ali não estava dando para visualizar muito bem, não, os ferros, entendeu? Qual imagem? Essa? É assim, aí dando um zoom fica melhor visualizar os ferros. Pronto, eu também vou, tá? Obrigada, eu não sabia disso, eu estava sofrendo com minha vista. Tem como dar um zoom. Pronto, quando você estiver assistindo, a falar também que a gente Só para muda dizer que tá aqui também. praticando, né, Júnior? Oi? Pronto. Essa tá pelo celular também, pessoal. É mais complicadinho, mas enfim, obrigada, Júnior. Eu imagino, eu vou até tirar isso aqui. A gente pode dar. Então, pronto. Todo mundo entendeu a flexão? Todo mundo entendeu isso aqui? Eu Entendi, entendi. legal. Entendi. Pronto. Deixa eu ver se tem alguém que não entendeu. Cara, uma dica aí para vocês aí, se alguém tiver com o celular descarregando, só colocar no carregador, botar na tomada que ele carrega, viu? Aí evita vocês de perder a aula. Tava demorando, né, Daniel? A aula a gente tem que participar, né? Tem que interagir com os Daniel coleguinhas. e sua teseira. Bora lá, bora lá. Da mesma forma da flexão, a viga ela sofre também um cisalhamento, como eu tinha dito para vocês. O que é o cisalhamento? O cisalhamento é isso aqui, ó. O que é que acontece, né? Na verdade, a viga ela se comporta de uma forma só. A gente divide em dois fenômenos para que fique mais fácil para a gente analisar, tá? E que seja algo também de forma didática. Então, o que é o cisalhamento eu vou pegar aquela mesma viga, tá? Isso aqui ocorre conjunto com a flexão, carrego ela. Além daquela compressão, o que é que vai acontecer? Isso aqui, ó. A minha viga vai acontecer isso aqui com ela. O que é isso? Tá? O que é isso? Isso aqui é o cisalhamento acontecendo. E como é que é o cisalhamento? Lembrando que... Rachaduras, né? Oi? As famosas rachaduras. Mas isso aqui não pode acontecer, mas ele tende a acontecer isso, né? Isso aí é quando não coloca ferro? Quando não coloca ferro vai acontecer isso, mas eu vou explicar por que a gente coloca os ferros, ó. Professor, é cisalhamento o nome? Cisalhamento. Tá, obrigada. Ó, o que é o cisalhamento? É como se essa parte daqui fizesse descer, tá? Em relação a essa. Tá? Deixa eu só aqui, senão vai ficar aqui. Em relação a essa. Essa daqui é a mesma coisa. Tá? Deixa eu sair completando aqui, tá? Ó, é como se elas quisessem fazer isso aqui. Ó. É como se elas quisessem se despedaçar desse jeito. A gente pode observar isso também no ensaio de cisalhamento que é feito em laboratório, tá? Então, quando a gente ensaio de laboratório, acho que tem outro, de cisalhamento, as fissuras elas acontecem nesse sentido ao longo da viga toda, fazendo com que essa parte que está recebendo a carga tende a se despedaçar em relação às outras. Ó, aqui a gente vê bem, né, as fissuras ocorrendo no sentido inclinado. Então, perceba que aqui está ocorrendo a flexão, que são essas fissuras que vêm até a linha neutra, tá? A linha neutra está aqui. E está ocorrendo o cisalhamento também, certo? Então, é um conjunto. Não, pode falar. Existe alguma forma de recuperar isso aí depois de acontecer, ou a pessoa tem que trabalhar para que isso não aconteça? Porque se acontecer. Tem que calcular para isso não acontecer. Ah, Né? sim. Claro, se acontecer, a gente tem que reforçar a viga, mas a gente calcula para que isso não aconteça. Entendeu? Então, como é que a gente faz para que isso aqui não aconteça? A gente usa ferro também. Que ferro é esse? É o estribo. Então, o estribo, eu tô como se tivesse deformado aqui, ó. O estribo, ele é o ferro, né, ó, que está aqui com essa função de combater o cisalhamento.
Ó, tá? Combater o cisalhamento. Fazer com que uma parte da viga não tenda... Esse estribo aqui, ele é reto, tá? Eu só estou dizendo como é que seria uma deformação dele se isso aqui acontecesse. Mas esse estribo aqui, ele é reto, tá? Então, o estribo, ele serve como sendo um conjunto de cabos, digamos assim, que vai pendurando esse esforço, né? Ele vai transmitindo esse esforço para partes adjacentes do seu elemento estrutural, até chegar no nosso destino final, que são os pilares. Porque qual é a função de uma estrutura? Qual é o objetivo dela e para que a gente projeta uma estrutura? A gente projeta uma estrutura para que as cargas que elas se sustentem vão sendo transmitidas ao longo dos elementos estruturais, tá? Para chegar onde a gente quer, que é o solo, tá? Então a gente trabalha para que essas cargas, a gente projeta a estrutura para que essas cargas elas sejam transmitidas, né, ao longo dos seus elementos estruturais. No nosso caso, as vigas, né, e das vigas elas vão transmitindo entre as partes dela, chegam nos pilares e a partir dos pilares vão para as fundações, que por sua vez se apoiam no, no solo, tá? Então toda a carga da estrutura a gente quer que ela chegue de forma segura e otimizada e distribuída aqui no nosso solo. Então, é o objetivo de quem trabalha fazendo projeto estrutural. Isso é um objetivo do calculista. É claro, quem trabalha em obra, professor, quem trabalha em obra precisa saber identificar, por exemplo, se ela está sofrendo flexão, se ela está sofrendo um cesariamento, para que serve um estribo e tudo mais. Quem trabalha com estruturas precisa calcular isso aqui, tá? Mas, assim, a área de estrutura, para mim mesmo, é uma área sensacional. Claro que é uma área que vai envolver muito cálculo, muita teoria, mas eu sempre trabalhei nisso e poucas pessoas se interessam, tá? Pela área de estruturas, não são... Se interessam, assim, no sentido de querer trabalhar com ela, mas é uma área muito nobre de estruturas. Eu aconselho para quem tenha coragem e vontade de trabalhar com ela, tá? Então, pronto, isso aqui é como uma... Aí, pronto, né? Deixa eu mostrar para vocês na prática como são essas armaduras do estribo, né? É isso aqui, tá? Isso aqui é o estribo, que na nossa obra... Essas armaduras aqui de cima, elas não deveriam estar aqui, né? Isso aqui é só um teste no software do projeto, mas só vão ficar duas pequenininhas. E aqui tá elas na prática, tá? Professor, Aqui a tá a nossa... distância entre um estribo e outro, ela pode interferir em algo? Ou é... Sim, pode. Por exemplo, você tem aqui sua viga. Em geral, a gente projeta para que essas fissuras ela tenham um ângulo de 45 graus. Então, o que é que acontece? Se você tem uma altura de 30 centímetros, por exemplo, se você colocar um estribo aqui e outro estribo com 40, vai passar uma fissura aqui no meio e vai levar sua viga embora. Então, ela não pode ser menor do que 30 centímetros, entendeu? Por causa de uma bobagem, a pessoa pode levar a perder. Por conta de uma bobagem, a pessoa pode levar a perder, né? Tudo. Exatamente. E claro, né, por exemplo, se essa carga aqui são 10 toneladas, né? A quantidade de estribos é uma. Se essa carga aqui é 20 toneladas, ou você precisa colocar estribo mais grosso, ou então você precisa colocar o dobro de quantidade de estribos do mesmo tamanho, né? Aí isso aqui a gente vai ver no que a gente chama de dimensionamento estrutural, tá? Dimensionamento estrutural. Vocês têm aula agora de 8h30, né? É isso? Só. Sim, acho que é. A gente tem. Eu nem sei falar o nome dele, mas tem. Olha a hora de vocês aqui rapidinho, porque eu já vi tantos horários. Toma. Mas eu vou fazer de uma forma que as próximas aulas elas não sejam tão longas, tá? Para não prejudicar ninguém, como eu tinha falado, mas essas aulas elas vão estar disponíveis. Vocês têm aula.
Beleza, tranquilo. Inclusive, a gente estava comentando no grupo da sala, esse novo modelo aqui de aula tá ficando muito mais claro pra gente, entendeu? Não, Talvez. hoje segundo o sul, eu tava ali no outro horário. Gente, espera aí. Tem resistência do mato. Vocês tinham aula comigo na quarta, na sexta? Sim, pode dizer, fala aí. Depois eu olho esse horário aqui com mais calma. Não, tá tranquilo, hoje é só aula minha mesmo. Pelo Tá dizendo horário. aí, Pode dizer. online tá ficando muito mais claro pra gente entender, entendeu? Não sei. Eu sei porque é. Algumas, né, Daniel? Não todas, algumas. A gente tá na terceira aula, né, agora. É porque, é porque não dá para conversar, não sei o que e tal. Tem conversa paralela. Agora acertou mesmo, professor, é isso mesmo, que o barulho diminuiu 101%. Porque agora quem quer prestar atenção, presta bem conversar e tal. A gente só conversa sobre o assunto, né? E vamos agora falar sobre os pilares, tá? Pilares é o seguinte. Eu gosto de falar sempre de concreto armado porque é o material que a gente utiliza. O pilar, ele é um elemento estrutural linear também, mas ele sofre o que a gente chama de compressão, tá? Rapaz, se vocês verem a diferença na turma do médio, né, como os meninos estão aprendendo muito mais com essas aulas, porque, assim, turma do médio são bem mais complicadas de conversa, é impressionante. O que é que acontece com o pilar? O pilar, ele é um elemento que sofre compressão, né? A carga vem de cima e tende a encurtar ele, tá? E tende a encurtar ele. Então, o que é que acontece? Imagine que a gente vai dimensionar esse pilar para aquela carga que eu sempre estou usando como exemplo, de 10 toneladas força. O que é que acontece? 10 toneladas é uma carga baixa, mas aqui é só uma forma de dar, tá? O que é que acontece? Se esse pilar for somente de concreto, é claro, né, o concreto ele é resistente, mas o aço ele é cerca de 15 vezes mais resistente que o concreto. Então, o que é que acontece? Se eu fizer esse pilar somente de concreto, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar ser um pilar muito grande, tá? Muito grande. Ele vai precisar ser um pilar muito grande, ó, para conseguir resistir a essa carga, tá? Porque essa carga é alta. Vamos imaginar que essa carga aqui é uma carga muito alta. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, não, eu não quero fazer de concreto, não. Eu quero fazer um pilar de aço. Né? Como o aço ele é muito mais resistente que o concreto, ele não vai ter como... Ó, ele não vai precisar, na verdade, de uma área tão grande. Ele vai precisar de uma área menorzinha. Então, digamos que eu vou pegar esse pilar agora e fazer um pilar de aço. Aí eu preciso somente dessa área aqui de aço. O que é que acontece? Esse pilar aqui, né, de concreto, vocês olhando assim, pelo sentimento de vocês, daria certo um pilar grande desse tamanho aqui, numa obra? Quem poderia responder aí? Pode ser no chat também, qualquer jeito. Aí. Como professor? Oi? Repita aí, não entendi direito. Esse pilar aqui tem duas formas de eu fazer, tá? Tô lá escolhendo. Peraí. Everton tá dizendo que tem aula agora. Eu acho que eu tô com o horário errado aqui de vocês no celular. Deixa eu olhar no computador. Só um momentinho. Eu acho que é só 2 aulas, professor, mesmo. É. Só 2 aulas. Vou mandar no grupo lá. Espera aí. Deixa eu olhar aqui. É porque tem alguns... Os horários eles vai fazendo, vai adaptando, e pode ser que eu esteja Olha aí com no grupo. horário. Olha aí no grupo. Depois é aula de quem? É de desenho arquitetônico. Pronto, com o Ian, né? Tranquilo. Mas eu vou terminar isso aqui rapidinho com vocês, tá? Depois eu peço desculpa aí, Rani. Então, se for fazer de concreto, ele vai ficar muito grande. Tá entendendo? Somente de concreto.
Por quê? Porque a carga é muito alta. Entenderam isso aqui? Se Sim. eu for fazer de aço, ele vai ficar muito pequeno. Só que qual é o problema desse pilar aqui somente de aço? O que é que acontece se eu colocar uma carga aqui nesse pilar? Ele tem estabilidade, Vai flambar. ele vai flambar, né? Se eu coloco essa carga aqui, esse pilar muito provavelmente flamba. Quer flambar, vai acontecer isso aí com ele. Então, o que é que eu faço, né, com meus elementos, meus pilares? Eu uso o melhor que eu tenho dos dois materiais, ó. Eu faço uma estrutura de aço, aí veja, coloco as minhas barras de aço aqui, porque o aço ele tem uma resistência muito boa, mas ele tem um problema. Por ele ser esbelto, ele vai flambar, tá? Ele vai tender a acontecer isso. É a mesma coisa que acontece quando eu pego uma régua, eu vou até mostrar um vídeo para vocês, e a gente comprime a régua, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Comprimiu a régua, ela vai tender a flambar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Aí o que é que eu faço? Eu coloco mais aço, né? Aqui, ó, para segurar essa flambagem. Isso aqui dá uma amarra a ela. Só que a mesma coisa, se eu pegar essa armadura aqui e colocar uma carga em cima, dá certo. Só o ferro. Meu Eu acho, pilar vai. Hã? eu acho que não. Não, vai flambar do mesmo jeito, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço um revestimento aqui de concreto, tá? Concreto. E o que é que acontece? Ó? Eu tenho o concreto, que é um material bom para compressão, junto com o aço, que tem uma resistência grande, mas que ele flamba. O concreto não deixa o aço flambar e o aço não deixa a minha estrutura ficar tão grande, feito essa daqui, ó. Feito essa daqui, tá? Então, ou seja, são dois tipos de materiais que se completam. E assim, a coisa mais impressionante disso tudo é que o funcionamento da estrutura da armadura de uma viga ela é totalmente diferente do funcionamento de um pilar. Servem para coisas totalmente diferentes. Porém, a gente consegue fazer as duas estruturas com tipos de armações iguais, que são as armações longitudinais e os estribos. Então, aqui, ó, tá? Eu vou só. Ó, isso aqui é a flambagem. Aqui está um exemplo de armação de um pilar, tá? Revestido aqui pelo concreto. Aqui está um exemplo em obra, os estribos, ó, para que essas armaduras não flambem. Isso aqui não daria certo, né? Se eu colocasse uma laje aqui em cima, isso aqui ia flambar na hora. Mas a partir do momento que eu coloco o concreto, a gente tem uma divisão de cargas entre os dois materiais, né? Não, o aço faz com que não seja tão grande a estrutura e o concreto faz com que o aço não flambe. Aqui está um exemplo de flambagem de uma armadura, ó. Por quê? Porque o estribo foi insuficiente. A carga era muito grande aqui em cima. Veja, por mais que tivesse concreto aqui, mas a gente precisava de mais estribos porque a carga desse pilar era muito grande e a gente teve uma flambagem de armaduras. Se a gente não colocar estribo, a armadura faz isso. A partir do momento que a gente coloca estribo, nosso elemento estrutural ele tem estabilidade, tá? Então aqui está um exemplo. A carga parte para a armadura, né? Aqui está tranquilo, porque o concreto é bom a compressão, e como ele é muito grande, ele não vai flambar, mas aqui a gente tem que ir colocando os estribos para que ele não flambe, tá? Aquela imagem está repetida. E pronto, por hoje, nossa aula... Deixa eu parar aqui. Por hoje, nossa aula acaba, tá? Vocês têm aula com o Iane agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem dar alguma dica em relação à aula, professor, não consigo entender, a gente construindo esse raciocínio com desenho, é melhor com foto, é melhor com slide, é melhor com vídeo, eu já vou tentar fazer alguns vídeos, né, em relação a isso aí, para colocar lá no canal, né? Daqui a uns dias a gente tá virando tudo blogueiro, mas eu confesso que não sou muito bom de estar fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente tem que tentar, né? Então, alguém tem alguma coisa para falar? Ou tá tranquilo aí com você? A questão dos vídeos aí é bastante interessante. Principalmente se for curto, né? Não dá também para fazer vídeo longo que fica cansativo da mesma forma, tanto para o senhor quanto para a gente. Pronto. Mas tá legal.
Beleza. Eu vou colocar um vídeo agora que eu quero que vocês vejam em relação a essa questão de flambagem, que na verdade foi uma explicação que eu fiz para a turma do médio. Mas eu quero que vocês vejam. Deu para entender hoje o áudio, a câmera? Eu sei que minha câmera Não, Deus sim. não é das melhores, mas aí a gente Legal. vai. Deveria mandar Pronto. um curso pra gente de como mexer no Paint também, né? Porque. Na moral. Rapaz, eu tô usando agora, aí tô tentando aprender para. Porque eu gosto de dar aula no quadro, meu negócio é dar aula no quadro, eu não gosto de aula em slide, essas coisas. Mas beleza, pessoal, como ninguém tem nada aí, boa noite, tá? Boa aula aí, Diane, para você. Boa noite, professor. A gente Boa olhe noite. lá a turma, porque eu vou botar lá algo para vocês assistirem e vou colocar os materiais também, tá? Então, boa noite, tchau, boa aula para vocês. Valeu, boa Qualquer coisa noite. à disposição. Valeu.